Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI Informa em Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso podcast, para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos você nos encontra aqui toda semana num episódio novo, cheio de informação. Mas se você quiser mais informação ainda, se você quiser ter acesso, né, a todo o material que a gente estuda para fazer os episódios, material que a gente produz para fazer os episódios, porque a gente acaba, né, escrevendo e produzindo materiais extras, enfim. Todo mês a gente envia esse material para quem está lá na nossa comunidade do Apoia-se. O Apoia-se é um lugar onde você pode, com qualquer valor, apoiar o nosso trabalho aqui todo mês e nos ajudar a continuar e melhorar cada vez mais. E em troca, a gente oferece aí esse aprofundamento no conteúdo que já é oferecido aqui toda semana de graça para todo mundo. Certo? Vamos para mais um essa semana, Sancler? Bora, Quer falar alguma vamos coisa? nessa. Posso introduzir? Pode começar. Será que a gente vai ser superficial? Não, então, era isso que eu ia falar. O episódio dessa semana tá mais para uma novela mexicana, sabe? Novela mexicana. E como eu adoro contar uma história, eu vou adorar começar eu mesmo o episódio. A gente pode até dividir assim, eu conto a parte da novela mexicana, você conta a parte teórica e prática da novela coreana. Como é que é o nome daquelas novelas coreanas que o pessoal tá viciado agora? Esqueci. Ai, meu Deus. Dorama, né? Não sei, não é na minha fase. Mas é verdade, assim, indo, né, estudando, né, mais e mais a fundo sobre o tema, eu falei, gente, que novela mexicana é esse negócio aqui, que nós vamos falar hoje, e eu quero contar a novela mexicana, vou contar resumido, né, gente, mas eu quero contar para vocês entenderem do que eu tô falando. Mas o episódio de hoje é sobre o índice de respiração rápida superficial, certo? Ou mais conhecido como Tobin. E aí vem o primeiro ponto da novela mexicana, que eu acho, na minha opinião. Por que Tobin, se foram duas pessoas que fizeram? Tobin por que e Yang. Só ele levou? Por que só ele levou? O primeiro autor é Yang, diga-se de passagem do trabalho. Tá? 1991, o primeiro autor é Yang, o segundo autor é Tobin. E aí eu fiquei pensando, caraca, por que só o Tobin ficou conhecido, com o nome conhecido nessa história, né? Foi muito justa essa divisão aí, não. Mas enfim, esse é só um ponto da novela mexicana. Mas deixa eu só fazer uma consideração. E isso não é dele, eles não deram o nome de índice de Tobin. É importante pontuar isso aqui da novela, né? Isso é algo que se tornou comum na prática e principalmente aqui no Brasil. Eles deram o nome de índice de respiração rápida e superficial, Index of Shallow Breathing Respiratory. Como é que é? RSBI, Rapid and Shallow Breathing Index, foi o nome que foi dado, né? Boa, a gente é que falou que era dele, né? E deixamos o outro coitado para trás, coitado, né? Mas enfim, mas assim, a gente vai falar um pouco dele, né, Sancler? A gente vai falar da evidência científica, mas assim, se a gente for ler ela meio que isolada e separada, a gente pode acabar tomando algumas conclusões muito exageradamente para um lado, né? Quando na verdade existe toda a novela mexicana por trás desse assunto. Né? Mas antes, eu queria saber se vocês usam aí, vocês têm o costume de usar o índice de respiração rápida superficial? Sim, a gente usa. Aqui para fazer a extubação, a gente tem um processo que é um checklist. Quando o paciente, a gente julga que ele é um candidato a passar por um TRE, a gente aplica um checklist multiprofissional. E dentro desse checklist, a gente tem inúmeras coisas que são mensuradas. É como se fosse o protocolo. E aí a gente mede PI, a gente mede pico de fluxo expiratório, a gente mede o índice de respiração rápida e superficial e etc. Então ele faz parte do conjunto de coisas que a gente avalia para poder decidir pela extubação ou não de um paciente, né? Para seguir no teste de respiração espontânea e fazer a extubação. Mas ele não é, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que discutir,
a única coisa que a gente usa. Ele faz Sim, parte com do certeza. processo. Então, tanto que a gente tem, assim, índices preditivos, e aí tem vários índices que nós avaliamos na unidade e que ajudam a dar subsídio para a nossa tomada de decisão. Mas não necessariamente. Mas já trabalhei em instituições onde a gente usava puramente o índice, assim, era o teste de respiração espontânea e o índice de respiração rápida e superficial para a tomada de decisão também. E aí? A gente vai chegar, né, no final do episódio com essa conclusão, né? Se a gente deve usar, se não deve usar, enfim. Mas eu acho que uma coisa interessante, né, de falar é que em que contexto que ele surgiu, né? A gente sabe que a extubação, no momento errado do paciente, ela tem um impacto muito negativo no prognóstico, né? E quando a gente fala no momento errado, né, Sancler, é tanto aquela extubação que foi precoce demais, prematura, né? Foi antes do que deveria ter sido feita, quanto aquela que demora demais para acontecer, né? Os dois momentos de extubação são ruins, né? Vão acabar trazendo um impacto ruim ali para o paciente, né? Então, ele veio com essa ideia de avaliar de uma forma muito objetiva, simples, econômica, né? Porque a gente basicamente precisaria de um ventilômetro, né? Fácil de fazer, né? Enfim, e que poderia dar informações sobre isso, né? Então foi nesse contexto que ele surgiu. E aí, o que eles vieram propor, né? Eles propuseram um índice que daria essa noção pra gente de que se ia ser legal, se não ia ser legal e tudo mais. Aí eu vou resumir bem, depois a gente destrincha, tá? E aí o que aconteceu foi que eles propuseram, né? Foi super bem aceito, recebido, né? Na época, e as pessoas começaram a usar, né? As pessoas começaram a usar e tal. E aí, de repente, começaram, até que razoavelmente recente, sair algumas revisões falando se era bom ou se não era, se a gente deveria usar, se não deveria, se ele realmente funcionava do jeito que a gente imaginava que funcionasse. E aí que começa a novela, porque aí essas revisões, eu vou dar um spoiler, depois a gente volta, elas começaram a mostrar que talvez ele não fosse tão interessante desse jeito, né? E aí, em 2022, o Tobin resolveu se manifestar num artigo, num editorial, onde ele traz uma questão que é muito interessante da gente refletir, né? E que eu achei muito bacana, assim, lendo como ele se posiciona, né? E aí ele volta lá pro começo, Sancler, lá, quando eles criaram, falando que, olha, quando a gente criou esse índice, quando a gente desenvolveu, ele não foi projetado para ver se o paciente deveria ser estubado ou não. Ele foi projetado para desmame, né? E olha que interessante. Aptidão, elegibilidade, né? Tipo, quem são os pacientes que eram elegíveis, aptos para que o desmame fosse conduzido e fossem levados a um teste de respiração espontânea. Exatamente, e aí que tá o pulo do gato. E aí ele, quando sai essa primeira revisão, falando que acho que é de 2021, 22 também, falando, 22, olha, 2022. não é tão legal o índice de respiração rápida e superficial para falar, né, para prever sucesso, falha de extubação. Eu imagino ele lendo e ficando puto e falando, mas gente, não foi para isso que eu criei o negócio. Vocês estão falando que não funciona, mas vocês estão deturpando o uso do meu índice desenvolvido, né? E aí ele faz todo esse editorial e ele argumenta isso, né? O primeiro argumento dele é isso. Não foi projetado para prever a parte de extubação, né? E aí é muito legal porque tem um editorial dele, depois tem um outro editorial que também fala sobre isso, e eles falam sobre a gente voltar para conceitos, né? De que o processo de desmame é uma coisa e o processo de extubação é outra coisa, né? Então eles voltam também nesse conceito, assim, né? De o que significa desmame, do que significa propriamente a extubação, né? E aí ele fala sobre isso, ele fala, olha, a gente não criou para isso, vocês estão testando para uma coisa que não foi criada, né? E aí ele fala, quando você vê na revisão, né? E aí na revisão a gente vai falar mais sobre isso, eles falam sobre a especificidade e a sensibilidade, né? Do teste, ele fala, olha, a gente precisa entender o que é triagem e o que é confirmação, né? Aí ele até fala, né? Você focar na especificidade de um teste de triagem, né?
não é a mesma coisa que um teste de confirmação de sucesso ou não da extubação, né? Então, eu achei muito interessante. É, não acho que ele está 100% com a razão, porque no fim a gente tem informações bacanas com essas outras revisões, né? De que, então, para de repente, para o que todo mundo estava achando que e fazia na prática clínica, realmente a gente tem que repensar. Mas eu queria começar com esse contexto, né? Porque tem várias coisas que eu acho que chamam atenção, né, Sancler? Uma é para a gente tomar cuidado, né? Que às vezes a gente fala das coisas e de repente a gente já está misturando conceitos, né? E os conceitos não podem ser misturados. E a outra coisa é isso, tomar cuidado quando a gente coloca uma coisa para uso, para entender se ela foi feita realmente para aquele uso, né? Enfim, no fim a gente tem esses dois cenários, né? Que é o do Tobin, que criou para desmame, né? Para fazer essa triagem do desmame, mas a gente tem resultados de revisões aí falando sobre se ele serve para prever aí o sucesso da extubação, porque no fim tinha um monte de estudo sobre isso também, né? Eu acho que a dificuldade, além dos termos, é o time point das coisas em desmame, né? Quando a gente fala de desmame. E se a gente voltar no tempo, Débora, se a gente voltar, por exemplo, em 2007, a gente tinha como é que chamava? Consenso brasileiro, né, de ventilação mecânica, antes da diretriz. A gente tinha um processo de que era muito diferente. Quando o paciente tinha resolvido o problema que levou ele para a ventilação mecânica, a gente tinha a recomendação de começar o desmame, que era aí que se passava o paciente para a pressão de suporte, e se reduzia gradualmente a pressão de suporte. E se a gente for pensar nesse cenário, fazia muito mais sentido. Como o Young e Tobin, eu desconectava o meu paciente do ventilador, colocava ele no ventilômetro e durante 1 minuto eu media para avaliar como ficava ali aquele choque abrupto da retirada do suporte e colocar ali. E esse índice dizia para a gente assim, olha, abaixo de 105 é provável que esse paciente tenha condições de seguir com esse desmame e fazer um TRE, que seria uma etapa final. Isso mudou de uma forma que hoje a gente sabe que os pacientes podem ficar 90% do tempo, 80% do tempo em pressão de suporte, e que com condições de estabilidade a gente coloca eles para fazer um teste de respiração espontânea. E principalmente se for diário esse teste, reduz o tempo de ventilação mecânica. Então, até nesse contexto, a aplicação do índice de respiração rápida e superficial, ele deixa de ter mais importância. Porque se é algo que eu todo dia... Se a gente já sabe hoje que o TRE ele é muito mais específico, muito mais importante para a gente fazer a avaliação da condição de retirada desse paciente do ventilador mecânico, de interrupção da ventilação mecânica, por que eu ainda vou ficar usando um índice que é de um outro momento, né? Então, talvez esse seja uma grande coisa do time point. E aí, eu falei, eu já trabalhei que a gente fazia ao final do TRE, a gente desconectava esses pacientes, ou seja, já tinha passado por todas as etapas de triagem e aí eu fazia. E outra coisa para acrescentar é que talvez o índice... Eu vou ser bem sincero, eu gosto muito do índice de respiração rápida e superficial, eu gosto do entendimento da fisiologia por trás, frequência sobre volume corrente, ou seja, se a pessoa está respirando com uma frequência mais alta e o volume corrente vem caindo, ou seja, ela está fazendo um mecanismo compensatório do volume minuto, ela está fazendo uma respiração rápida e superficial, esse índice aumenta, é um indicativo de que talvez esse paciente não esteja tolerando bem aquele tipo de trabalho respiratório. Beleza, mas não é só isso que decide por um sucesso de extubação. E aí tem trabalhos que falam isso, né? Tem editoriais e revisões que falam sobre isso, assim, poxa, mas eu não estou avaliando a oxigenação, eu não estou avaliando mecânica, eu não estou avaliando proteção de via aérea, eu não estou avaliando capacidade de tosse, eu não estou avaliando... Tem tanta coisa para determinar o sucesso da extubação que é muito simplista e dicotômico, fala isso num trabalho também que a gente vai compartilhar com o pessoal do material, que o índice de respiração rápida e superficial ele não pode ser um mecanismo dicotômico. Olha, eu vou tirar da ventilação, eu não vou tirar da ventilação. Mas ele pode trazer informações que dentro do universo para tomada de decisão, você tem uma informação útil. E aí até coloco uma coisa minha, tá, Débora? Hoje, os ventiladores, a maioria deles já trazem continuamente o índice de respiração rápida e superficial. Medir o tempo de um ciclo, medir o volume corrente de um ciclo, ele já faz a conta e ele fica te mostrando ali toda vez que o paciente está em ventilação mecânica, modos assistidos, né? Isso talvez seja uma forma de te ajudar
a também dosar o suporte e saber qual é o momento ideal de prosseguir redução de parâmetros e, quem sabe, um teste de respiração espontânea com o seu paciente. Mas a gente precisa entender isso. A gente quer um índice que seja simples e que me bata o martelo se o paciente tem condições de ficar fora ou não da ventilação mecânica. Hoje, a melhor coisa que a gente tem para isso é o teste de respiração espontânea. E aí eu sugiro, inclusive, o pessoal voltar lá no nosso primeiro ano, se eu não me engano, a gente tem um episódio que a gente fala sobre o teste de respiração espontânea. E índices como o índice de respiração rápida e superficial, eles vêm a ajudar, não necessariamente a tomar decisão. Outra coisa, depois a gente fala sobre ventilômetro ou não e tal, mas a gente entender também que quando a gente fala assim de fazer uma medida durante 1 minuto, mas que minuto é esse? É muito pontual dentro do processo de desmame. Às vezes eu tirei na hora que o paciente estava com dor, às vezes eu tirei o paciente assustou de eu ter chegado, às vezes eu tirei na hora que a temperatura subiu um pouco, na hora que a pressão caiu e a frequência cardíaca precisou subir. Então, é muito delicado 1 minuto ter o poder decisório de toda a retirada, né? Então, eu acho que é um índice muito útil, muito interessante, com uma base fisiológica muito interessante, mas todo profissional ele precisa saber que esse índice ele é uma agulha dentro do palheiro, que é o desmame da ventilação mecânica. Sabe, Débora? E aí, rapidão, só uma última coisa. E essas revisões, elas mostraram exatamente isso. Se eu usar só o índice para prever, não é a melhor coisa, e aí tem inclusive um guideline com recomendação que diz, recomendamos não usar o índice de respiração rápida e superficial como parâmetro para a decisão de evolução da extubação. Então, assim, isso não é algo que a gente está tomando decisão, é algo que a ciência já está muito avançada a respeito do assunto, é que não, ele não pode ser um parâmetro isolado. Então, acho que ainda nesse contexto, né, de evidência, enfim, dos pontos que a gente tem a respeito, né, para refletir a respeito do índice, né, um que você falou é sobre, né, então, a gente faz quando? E aí até tem um artigo, né, que ele é de 2023, do ano passado, que ele testou o índice de respiração rápida superficial, mas ele testou para extubação, tá? Como critério para extubação, não como triagem para o desmame. Mas ele até sugere, né, e foi isso que ele testou, que a mudança do índice de respiração, fazer tipo, acho que ele fez no quinto, tinha um teste de respiração espontânea, e aí ele fazia no 5º minuto do teste, ele deixava 2 horas no teste de respiração espontânea, e ele fazia no minuto 120. E aí ele até fala que talvez a taxa de mudança, sabe? O delta ali entre você fazer num momento e fazer no outro, né? Possa ser um valor mais interessante do que o índice propriamente dito feito em algum momento, né? É um estudo... Tipo assim, a frequência, durante o TRA, a frequência foi aumentando e o volume caindo, a gente teria que saber quantos por cento, né, qual a variação, mas é o comportamento da variável, né? Então ele traz essa sugestão, assim, sabe? De que a taxa de mudança foi mais precisa do que o valor único do índice de respiração rápida e superficial, né? Medido lá no final, por exemplo, só, né? Mas, de novo, ele fez para extubação. Voltando ainda para a ideia, né, do que ele foi, para o que ele foi criado, né? Essa outra discussão muito grande é em relação à nota de corte, né? Se essa nota de corte, primeiro, se ela serve para todo mundo, né? E segundo, se ela foi uma nota de corte criada por uma triagem de desmame, talvez a gente não precise deixar o índice de respiração rápida e superficial para lá, mas talvez a gente precise descobrir a nota de corte para extubação. Não sei, né? Quando a gente fala dele para desmame, uma coisa que eu acho bacana de comentar, que quando a gente lê, mesmo quando ele foi testado para o desmame, para o que ele foi mesmo feito, né, depois de Tobin ter publicado, mesmo assim, ele ainda patina um pouco, né, Sancler? Porque ainda tem uns estudos que mostram que de repente atrasa o desmame, né? De novo, se você olhar só para o índice... Tem uma revisão que fez isso, né? Que olhou isso, que atrasa o tempo de desmame fazer o teste, o índice. Exatamente. Então, ele ainda patina um pouco, mesmo quando a gente fala em relação a propriamente ao que ele foi criado, assim, né? Então, de novo, com a ideia de que ele sozinho não deve nos sugerir nem o desmame, nem a extubação, né? Então, porque quando é com desmame, ele acaba atrasando,
E quando é com a extubação, as revisões mostraram que talvez ele não tenha aí uma sensibilidade, uma especificidade tão interessante, né? Mas acho que é isso, é ele vir para somar dentro de um raciocínio clínico maior, né? E aí, e era isso que eu ia falar. E ele até fala, tem um outro editorial que ele fala sobre índice de respiração rápida superficial, e ele fala assim que talvez ele seja útil para triagem em pacientes que tem talvez um desmame mais difícil, sabe? Que estão há mais tempo no ventilador, e não aqueles que são mais simples, assim. Então, talvez ele fala, aqueles que você tá na dúvida, sabe? Talvez você possa usar para, tipo, ter mais uma informação para ir para um lado ou para o outro. Muito bom, excelente. Eu acho que a ciência também vem evoluindo, né, Débora, de uma forma que todas essas questões que você colocou, que são dúvidas geradas a partir de respostas científicas, a ciência vem evoluindo para isso, né? Então, você citou essas revisões de tomar a decisão de desmame ou não, tomar a decisão de extubação ou não, e aí o guideline que eu coloquei é do ano passado, da Associação Americana de Cuidados Respiratórios, da American Association of Respiratory Care, e a primeira pergunta pico da diretriz desse guideline é exatamente se deveríamos usar o índice. A conclusão é que não, que a gente não tem evidência que suporte o uso do índice para determinar que o indivíduo tenha condições de seguir o desmame, porque pode aumentar o tempo e não vai trazer essa decisão, porque tem vários outros fatores. E aí, uma outra coisa que é interessante é que o pessoal tem tentado pegar o índice e colocar ele ainda em outro, porque a gente não está falando que o índice não é importante, o que eu acho que a literatura diz, é que o índice por si só não é suficiente. Então, hoje a gente tem cenários como o IWI, por exemplo, o Índice Integrativo do Desmame. Ele avalia mecânica pela complacência, avalia a oxigenação pela saturação e avalia o padrão ventilatório pela relação frequência-volume, pelo índice de respiração rápida e superficial. O ultrassom, que é uma ferramenta que já entrou dentro da UTI, que já faz parte do dia a dia do fisioterapeuta, tanto a excursão diafragmática quanto a taxa de espessamento tem sido utilizado junto do índice de respiração rápida e superficial. Então, já existem valores hoje que eu posso, ao invés de medir frequência sobre volume, eu meço excursão diafragmática sobre o volume, ou eu meço DTF sobre o volume, e vai me dar valores que vão me ajudar a tomar essa decisão de continuar o teste de respiração para o teste de respiração espontânea e para o desmame ou não. Então, eu também acho que dentro da novela mexicana criou-se uma coisa assim, não se usa o índice, aí não, nunca mais eu posso chegar perto do índice, eu não posso pensar no índice. Pode e deve. O que a gente precisa entender é como incorporar ele com outras variáveis, né? Eu acho que essa ideia de ligar com ultrassom é algo muito interessante e eu gosto do somatório de informações. Eu acho que quanto mais informações a gente tem, o profissional tem um poder de tomada de decisão mais efetivo. Então, o que a literatura nos deixa claro é não usar o índice de maneira isolada, ponto. É isso que a literatura diz. Ela não diz assim, o índice não serve de nada, né? Use com outras coisas para que a gente tome melhores decisões. A gente já falou tanto aqui, e aí tem um trabalho que fala sobre como, no final das contas, acaba que o índice é individualizado, né? E assim, é isso que a gente quer para tudo que a gente na terapia intensiva. A gente quer um norte de evidência, protocolos para guiar a tomada de decisão, mas é que a tomada de decisão seja feita de maneira individualizada. Então, eu acho que a gente vem evoluindo com o índice, mas talvez a tentativa da simplificação tenha atrapalhado um pouco esse processo. Seja o grande vilão dessa novela mexicana. E de novo, né? É difícil você bater o martelo numa evidência científica quando os estudos são feitos de formas diferentes, né? Então, só para dar um exemplo, assim, para quem está escutando, né? A gente tem duas revisões mais recentes sobre o assunto, né? Então, uma é essa de 2022, que o Tobin respondeu no editorial, e aí o que eles falam nessa revisão de 2022 é que ele teria uma sensibilidade moderada e uma especificidade pobre, né? Então, só para Moderada lembrar... certeza de evidência, né? Os dois. Então, só para lembrar, a especificidade é a probabilidade do teste ser negativo quando o indivíduo realmente não é doente, né? E sensibilidade é a habilidade do teste identificar de forma correta aquele que tem a doença, né, ou a alteração, enfim, entre todos os indivíduos. Então, nessa revisão de 2022, ele mostrou uma sensibilidade moderada e uma especificidade mais pobre.
Na de 2024, não foi muito diferente, né? Mas o que eu achei legal é que quando ele descreve sobre os estudos, né, ele vai dando algumas informações para a gente refletir, né? Então, porque no fim ele fala, vou começar pelo fim. No fim ele fala assim, olha, ele tem uma baixa sensibilidade e uma especificidade que não é boa. Aí ele fala, mas apesar da gente ter chegado nesse resultado, a gente não tem dados adequados para apoiar ou rejeitar o uso dessa ferramenta, como, de novo, a gente já está falando aqui, o único parâmetro para prever o resultado da estubação. E aí ele vai se justificar, né? Então, por exemplo, tem coisas bem interessantes nesses resultados dele, ó. Foram 79 estudos. Então, tinham 13.000, desculpa, 170 pacientes, né? Ó, uma coisa interessante primeiro, ele fala que teve que a maioria dos estudos eles usaram um ponto de corte diferente do que o Tobin tinha 80 sugerido. ou 105, né? E tem essa discussão Então já ainda, começa. que tem revisões mostrando que não faz diferença. Então já começa por aí, né? Ele fala, olha, a gente tinha muitos estudos com pontos de corte diferentes, né? A outra coisa que ele fala, ó, dos 73 estudos, apenas 6 estudos dessa revisão, o índice de respiração rápida e superficial foi avaliado como preditor de sucesso. A maioria deles estudou para preditor do sucesso de desmame. A maioria estudou para predição do sucesso da estubação. Acho que ele leu, né, o editorial lá do Tobin em 2022 e falou, bom, deixa eu falar sobre Deixa eu corrigir né? isso aqui. Então, assim, de novo, né, a gente tem poucos estudos que falam especificamente pelo que ele foi criado. Beleza, mas o fato é que se você usar ele para estubação, como a gente acaba muitas vezes usando, ele também não é assim, né, tão interessante como uma coisa única. E aí, ó, por exemplo, ele fala assim: o resultado bem-sucedido da estubação não pôde ser previsto para 40% dos pacientes. É muita coisa, né? Enquanto 32% dos pacientes com falha na estubação teriam uma previsão de estubação bem-sucedida, ou seja, eram falsos positivos, né? Então é uma porcentagem grande, né, dos Que é o pacientes. problema da Então, baixa especificidade. Não consegue, né, detectar os que não passariam. exatamente. Então, eu achei que essa revisão é mais interessante, essa de 2024, porque ele vai pesando os pontos, né? Então, assim, olha, tem uma porcentagem de paciente que vai dar falso negativo. Olha, se você usar para isso ou para aquilo, pode ser diferente o resultado. Se você usar nota de corte diferente, pode ser diferente. Se você usar ele isolado, pode ser um problema, né? Então, acho que ele caracteriza melhor, assim, sabe, para a prática clínica, as coisas que a gente precisa considerar se a gente escolher usar, né? Uhum. É a evolução que vem acontecendo. Eu acho que a gente meio que já conseguiu construir uma base sólida sobre ele. O que a gente precisa agora é atuar no impacto dessa base sólida na mudança de cultura dentro das unidades. Porque talvez tem gente que está ouvindo a gente e fala assim, tá, mas eu quero usar. Eu uso com ventilômetro, eu uso no ventilador. Você entende? Que, ok, pela literatura você vai para o ventilômetro, porque o ventilador vai mascarar de certa forma. O próprio bias flow ali, por mais baixinho que ele seja, ele vai mascarar. Então, os trabalhos mais recentes, eles trazem inclusive isso, qual é o nível de fluxo de base, qual é o nível de PIP, qual é o nível de pressão de suporte na hora de testar. Então, o ventilômetro seria melhor. Ah, mas eu uso 80 ou eu uso 105? Segundo as últimas revisões, parece não ter muita diferença. E aí você falou até de subgrupos, e tem revisões não com este objetivo, mas tentaram fazer subanálise e acabaram também não encontrando em subanálises de grupos diferença. Mas a gente tem muito trabalho do índice de respiração rápida e superficial feito com pacientes DPOC, né? Uhum. Mas a gente ainda não tem uma clareza se esse índice funciona ou não. Inclusive, eu lembro que na pandemia, quando começou a se falar sobre desmame, porque no começo a gente imaginava que aqueles pacientes mal poderiam ser desmamados e estubados, né? E a gente falou aqui recentemente de também reabilitados. Volte lá e assista esses episódios que a gente falou sobre a pandemia um pouco. A gente não acreditava, e quando começou, o primeiro documento que a gente tem no Brasil, que é um documento da Sobrafilha, ele sugere que use 80
porque aumenta um pouco a sensibilidade, aumenta um pouco a especificidade. Só que é um aumento que, segundo as revisões de agora, 1 ano atrás, 2 anos atrás, ou seja, depois da pandemia, já mostrou-se que não é estatisticamente significativo esse aumento. A gente está falando de aumentar 1%, 2% a sensibilidade, a especificidade, então não é algo que impacte muito. Então, eu acho que a gente já construiu uma base, a gente tem que ter um processo agora de mudança de cultura, que é mais ou menos o que o Tobin coloca no editorial dele. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E aprender com outras coisas. Olha só, eu vou dar um exemplo só para a gente fazer um paralelo. A P01, a pressão de oclusão nos primeiros 100 milissegundos, hoje é muito clara o quanto ela é útil para ajudar a gente a moldar a pressão de suporte. Mas durante muito tempo ela foi usada para determinar a extubação. E como é que eu determino a extubação em um único impulso que chega no músculo vindo do centro respiratório? Eu tinha que avaliar vários impulsos. Aí até aquela história, avaliar os 30 minutos, até 2 horas do TRE e tal. Então, eu acho que a gente já construiu uma base, só que é difícil essa mudança dentro da nossa prática assistencial relacionada ao índice de respiração rápida e superficial. Eu acho que a gente precisa... Talvez também, como professor, vou falar, é difícil você passar isso para um aluno de graduação e até mesmo para um profissional. Então, você aprofundar toda essa discussão é algo muito delicado, né? Então, assim, talvez o simplista não esteja só na prática, esteja na docência também. Índice de TOB 105, beleza, acabou e tal, ventilômetro. E talvez isso seja um problema também que a gente precisa ajustar aí. Eu acho que tem. Então, tá falando assim, né, de ensino, enfim, né, e da prática clínica. Eu acho que sempre a minha ideia é sempre assim. Vamos primeiro arrumar o básico, né? Então, acho que o básico, primeiro, quando a gente pensa nele, né? É isso. Então, ó, a gente tá falando do quê? A gente tá falando de desmame, a gente tá falando de extubação, né? A gente tá falando de qual ponto de corte, né? Então, vamos balizar primeiro essas ideias gerais, né? Acho que uma coisa também que sempre gera confusão ele é um índice que fala sobre falha ou sobre sucesso, né? Então, acho que esse é outro ponto, né, interessante. Ele fala muito mais sobre sucesso, né? Então, assim, essas ideias iniciais, porque aí vão vir outras questões mais a fundo, né? Tem alguns estudos que olharam se faz no ventilador, se faz no ventilômetro. Tem um estudo agora de 2025 que a gente pode até soltar um post no Instagram, talvez, falando sobre isso, mas que ele analisa pacientes cirúrgicos e pacientes clínicos, né? E aí ele não pega o ponto de corte que o Tobin definiu, ele pega o valor que esses pacientes tiveram, faz uma análise lá de curva ROC, né? Para ver qual que é o melhor ponto, e aí ele, né, fala no estudo, acho que é um dos primeiros estudos a falar sobre isso mais especificamente, mas ele já vem com uma ideia de, olha, então será que a gente não deveria pensar em subpopulações, né? Pensar que então Pontos diferentes para grupos diferentes, né? Um DPOC que já tem uma respiração rápida e superficial previamente, é diferente de um paciente cardiopata, né, que ficou em ventilação por causa de instabilidade hemodinâmica, ou de um paciente com doença neuromuscular. E faz sentido, né? Assim, a princípio eu pensaria que faz sentido a gente pensar em pontos de corte aí diferente, principalmente para essas populações mais específicas, né? Essas subpopulações. Não é só o ponto de corte, se valeria. Por exemplo, TRE em pacientes com doença neuromuscular é algo que não vale muito a pena, porque vai sempre falhar. Só que vários pacientes são estubados e vão para a VNI. Então, assim, será que o índice é válido para todo mundo? Ou será que o índice não é válido para uma pessoa que teoricamente não tem um impacto muito grande no sistema respiratório, e caso ela tenha esses valores, é uma pessoa que está com algum comprometimento no momento de carga ou de capacidade, né? São dúvidas que precisamos desenvolver ainda. Exatamente. Eu acho bem complicado, né? Você falou da graduação, por exemplo, num cenário de pós-graduação, eu acho que todo mundo tem que saber, entendeu? Tem que conhecer e, assim, tem que saber o que a gente está falando aqui, inclusive, que é a parte da evidência científica e tudo mais, né? Porque aí a gente já está falando de um cenário onde você está muito específico dentro, né, da UTI, você é especialista, enfim, né? Então você tem que dominar o assunto como um todo para ter essa capacidade de decisão muito clara de eu uso, eu não uso, coloco no meu serviço ou não coloco no meu serviço.
Quando a gente fala em graduação, eu sempre me pergunto, né, o quanto de informação a gente tem que passar para eles, porque é isso, é muita coisa, né? Mas eu acho que é válido comentar, sabe? Então, eu acho que a gente tem que comentar, né? Porque eu acho que é importante eles entenderem. Mas eu acho que a gente tem que, talvez, introduzir o assunto nesse sentido. Olha, existe, ele vai fazer parte de um raciocínio clínico, né? Perfeito. E tem várias coisas, várias variáveis que podem interferir, mudar, né? E aí, quem for para UTI vai ter que conhecer todas essas variáveis, quanto ele pesa dentro do raciocínio clínico, esse tipo de coisa, né? Porque é isso, esse ensinamento muito que assim na graduação até dá para entender, mas na pós não dá para entender, né? Esse ensinamento muito simplista de ele é isso, ele faz assim, 105 estuba, 105, né, para cima não estuba, já não, aí não dá mais, né? É isso que as evidências mostram pra gente, né? Não abandone, mas também nem abrace ele e ache que ele vai ser a boia que vai te salvar porque você vai afundar, né? Exato. Olha, duas situações, né? Você tem um paciente DPOC crônico já, de longa data, que internou por causa de uma pneumonia, e aí ele vai dar mais do que 105, e ele ainda assim consegue passar num teste de respiração espontânea. Poxa, se esse cara protege via aérea, se ele tem nível de consciência, tudo indica para que ele Não seja faz sentido. estubado, né? Agora, se você tem um paciente que tem um índice de TOB menor do que 105, mas que ele não tem reflexo bulbar por causa de uma doença neurológica, não faz sentido Faz você sentido. estubar. Aí é o índice de respiração rápida e superficial que está te dizendo a predição de sucesso ou fracasso? Não, em nenhum dos dois casos não é. A predição de sucesso do DPOC depende mais do suporte ventilatório não invasivo pós-extubação, depende mais do controle infeccioso, do controle medicamentoso e tal, e do outro paciente depende mais da proteção de via aérea. Então, eu acho que você colocou muito bem, o que eu quis dizer da graduação é a gente precisa mudar a forma como a gente introduz o assunto para os alunos. Né? E eu estou falando assim, porque eu sei que a gente já passou e várias pessoas ainda passam dessa simplicidade. A forma como a gente deveria fazer, eu acho que deveria ser interessante. E eu acho que é isso que a ciência tem clamado, para que a gente discuta melhor esses pontos. Né? E são pontos em constante mudança. O que é o desmame, o que é... para a gente ter uma ideia, a última diretriz, a orientação prática de ventilação mecânica, traz como sucesso 5 dias após a saída do ventilador mecânico. Todos esses trabalhos que a gente citou aqui consideram sucesso 48 horas fora do ventilador mecânico. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado dentro de um liquidificador para poder bater, para poder sair o que a gente faz lá na ponta, que é a tomada de decisão. É muito importante que seja assim. Eu acho que resumindo, o que que a gente queria falar nesse episódio, né? Primeiro falar sobre ele, né? É, enfim, como a gente faz, né? O que tem previsto como nota de corte, né? Mas retomar essa discussão, assim, de, olha, a gente, em nenhum lugar a gente diz que a gente deve abandonar, em nenhum lugar fala que é para usar sempre, né? Então, assim, sobre o índice de respiração rápida e superficial, use, né, sabendo de todo esse contexto por trás dele, e quando você achar que ele vai trazer algum somatório, alguma somatória de informação que pode impactar na sua tomada de decisão, né? Então, eu acho que o que não cabe mais hoje, talvez é ter um protocolo de desmame numa UTI, né, de desmame e extubação, onde tenha lá índice de respiração rápida e superficial, 105, estuba, não estuba, né? Isso não cabe mais. Então, Não cabe esse mais. pensamento é que a gente queria trazer, que não dá para ficar, né? O buraco é mais embaixo. A novela mexicana é grande. Muito, muito. Mas é muito interessante. Foi bom você ter começado com essa analogia, porque é bem por aí mesmo. E é uma novela que não está acabando ainda, não. Ainda tem muita coisa para rolar aí. Sabe uma coisa legal que a gente podia fazer, Débora? A gente podia, se alguém quiser, bota aqui, eu quero agora, eu quero, que a gente convide o Tobin para vir conversar com a gente aqui, né? Ele podia vir falar e descrever um pouco mais, e a gente fica falando, botando o nome dele em jogo, sem as pessoas às vezes estarem Ouvi-lo. buscando o editorial, buscando o artigo, lendo a fundo, né? Seria muito interessante, seria obviamente uma honra para a gente se a gente pudesse recebê-lo aqui. Não,
Com certeza, eu acho muito legal essa ideia, sabe? De uma coisa que ele criou antes dos anos 2000, né? É isso, até hoje a gente está estudando, a gente está refinando, né? Por isso que é muito ruim quando a pessoa tem um apego muito grande a alguma coisa, porque aí a ciência não evolui, né? Então é muito legal ver que uma coisa que ele criou lá, né? Hoje em dia a gente ainda está tentando lapidar, né? As coisas demoram mesmo, né? Para fazer uma construção sólida, enfim, né? Então é bem legal essa ideia. Acho que era isso, né? A mensagem principal era essa: não usem o índice de respiração rápida superficial como o único ponto, nem para desmame, nem para extubação, né? Tomem cuidado Exato. com fechar demais o cerco a respeito dele e considerem tudo isso que a gente colocou aqui, né, para tomada de decisão, certo? E leiam, estudem. Não peguem simplesmente um número e tomem isso como decisão para o dia a dia de vocês. Se aprofundem. E quem está no É. grupo de apoiadores vai ter um material fantástico para se aprofundar aí. E por isso que eu falei no começo, né? Se você de repente pega só uma revisão, a de 2022, por exemplo, aí você fala, ah, não serve para nada, nunca mais é para usar, né? Quando você, a hora que você vai ler, não, tem um editorial do Tobin explicando que não é bem assim, e aí o outro que refez a revisão de uma forma um pouco mais clara. Então é isso, gente, tem que estudar, não dá para ler uma coisa e sair achando que aquilo é uma verdade absoluta, né? Muito Né? bem, a Pra dica, gente. eu queria deixar a dica que é a seguinte: você Tá. falou aí agora, né? O Tobin é um dos autores que escreve muitos editoriais. E é fantástico você ler os editoriais que ele escreve, porque ele coloca pontos cruciais para aqueles assuntos que foram publicados em trabalhos, em outros tipos de trabalho. E aí ele sempre traz uma opinião pautada em evidência, pautada em fisiologia e tal. É lógico que tem a opinião dele, mas é simplesmente fantástico você ler os editoriais do Tobin. Eu confesso que foi uma das coisas que eu mais fazia na pandemia, eram ler os editoriais que o Tobin publicava. Então, fica a minha dica aí, corram atrás disso que vale a pena. Muito bom. É isso aí, gente. Então a gente termina por aqui, a gente volta semana que vem. Eu queria só fazer um chamado, Sancler, para quem assiste aqui, acompanha, ou escuta, enfim, a gente com frequência, né? Compartilha, né? Compartilha esse vídeo, esse e outros que você achar interessante com outras pessoas. E se você nos acompanha e você ainda não se inscreveu no canal, vai lá se inscrever. Esses dias teve algumas pessoas que me falaram, eu acompanho vocês sempre, eu escuto, é muito legal, não sei o quê. E aí eu falei, legal, você tá inscrito? Não, não tô. E eu, particularmente, sou uma pessoa que eu também às vezes acompanho, sabe? E não me atento a esses detalhes e que para quem produz o conteúdo é interessante, né? Então fica aqui a nossa sugestão. Segue a gente no Instagram. Vê se você está inscrito no canal, né? Compartilha se você gostou. Toda semana alguém. É gostoso, né? Quando a gente vê alguém marcando a gente no É. Instagram falando, eu escutei, super ajudou na prática, enfim. Então, vamos fazer movimentar, né? Isso aí, Vamos. gente. A gente se vê a semana que vem, então. Tchau.